história de quando eu quase casei com duas mulheres por engano, sem querer, por acidente. Não é mentira, parece mentira, não é mentira, é 100% verdade. Todas as coisas faladas aqui são 100% verdade, absolutamente verdade. Na verdade, essa é uma daquelas histórias que elas vêm daquele lugar que eu não sei falar não, né? Então a gente já teve uma série de situações que eu já contei aqui, de coisas que aconteceram comigo porque eu não soube dizer não soube cortar a tempo, não soube me impor, e aí eu só fugi dos meus problemas e aí as coisas foram virando bola de neve, né? 1 milhão de histórias. Foi no longínquo ano de 2015, eu acho, 2016. O contexto foi o seguinte, vocês sabem que eu sou advogada, né? Ou seja, apesar de eu ser uma mentirosa nata, eu não minto. Eu sou advogada, mas eu não minto. E enfim, eu tava fazendo ainda a faculdade de Direito e eu tinha uma aula que era Direito de Família. Direito de Família, né, a gente aprende uma série de coisas como casamento, união estável, questões de testamentárias, questões de herança, né? Depois a gente vai deixar isso mais específico no direito sucessório, mas no direito de família a gente tem uma palhinha dessas coisas, né? Mas enfim, o foco é casamento e união estável, né? Beleza. E aí, vocês sabem que o universitário faz qualquer coisa por meio ponto, né? O universitário é capaz de se humilhar para ganhar meio ponto na matéria. E eu, apesar de sempre ter sido uma boa aluna, eu não era diferente, eu também estava pronta para me humilhar por 0,5 de nota, né? Aí fazia lá a minha matéria de Direito de Família. E aí a minha professora, também, como todo universitário se humilha por meio ponto, todo professor é sádico, né? Todo professor tem um sadismo dentro de si. E aí a minha professora, ela fez uma proposta que era fazer um exercício pra gente fixar a matéria de casamento e união estável. E o exercício era o seguinte, a gente se dividiria em grupos e aí a gente iria no cartório tentar casar. O quê? Na verdade, era só pra gente pegar informações pra gente aprender na prática que documentos precisa, quais são os procedimentos, enfim. Só que a professora queria deixar as coisas mais spicy. Então ela falou assim, vamos se dividir em grupos plurais, né? Não vai ser só homem e mulher. Vai ser 2 mulheres, 2 homens, um homem, uma mulher e um homem. E aí ela falou assim, então, né? A gente pode fazer também uns grupos poliafetivos. A gente pode fazer um homem e 5 mulheres, uma mulher e 5 homens, pode fazer 2 mulheres e um homem, enfim, todas as combinações possíveis. O trabalho woke, já lá em 2016. E aí ela deu essa proposta e o meu grupo, ele ficou eu e 2 amigas. E aí a gente tinha que ir no cartório pra tentar casar. Tentar aí reconhecimento de união estável, poliafetiva, homossexual. E aí, todo mundo, cartório de verdade, a gente tinha que ir lá no cartório, a atividade era essa. Ir no cartório para pegar os requisitos, documentação necessária pra fazer o negócio andar. A maioria dos cartórios já tem um papel A4 pronto, que eles só te entregam quando você fala assim, estou interessada em firmar união estável, em reconhecimento de união estável, pra casar, não sei o quê. Não era para avisar pra moça do cartório que era uma atividade. Assim, a professora ela queria que fosse realista. Então não era pra você falar assim, oi, tudo bem, moça do cartório, tô querendo fazer uma atividade aqui, tentando estudar, papapá. Não era pra falar isso, era pra você tentar lá falar, oi, estou interessada no procedimento, quero saber como é que faz. Era pra fazer isso. Essa era a instrução. Claro que a professora não ia saber, né? A maioria das pessoas só chegou lá e falou assim, tô com uma atividade e eu gostaria de saber o que precisa pra eu poder completar meu trabalho e ir pra casa. Só que meu grupo foi diferente. Quase fui presa por passar trote no cartório. Quase. Aí, uma das meninas do meu grupo, ela ficou responsável, do meu trio, né? Ela ficou responsável para escolher um cartório que fosse perto pra todo mundo, que, enfim, que fizesse esse tipo de procedimento. E ela escolheu um cartório. A gente foi no dia. E aí, spoiler da história, né? A escolha dela foi uma escolha que foi acertada até demais.
A gente chegou lá, calma, que não é mentira. A gente chegou lá, a gente falou com um funcionário, né? O funcionário fez a exata cara que todo mundo aqui fez, que é... Ok, espera aí sua vez. Pega a senha e espera. Só que um pedido tão curioso desse chamou atenção, né? E aí, a gente passou na frente das outras pessoas. A gente foi chamado direto pra sala da tabeliã responsável pelo cartório. Por quê? A minha colega, ela escolheu o único cartório do Rio de Janeiro, casualmente, né? Será que sim, será que não? Mas enfim, ele era o único que estava realizando, vocês podem procurar no Google, inclusive, que o cartório X foi o cartório que a gente foi, mas a gente foi no único lugar que estava realizando no momento. E aí, claro que a tabeliã já estava com um sorriso desse tamanho, porque ela já estava preparando a roupa para sair no jornal. Ela já estava preparando o que ela ia falar na entrevista que ela ia dar para todas as televisões possíveis, todos os canais, sobre o casamento poliafetivo homossexual que ela realizou no cartório dela. E aí a gente foi na sala dela. A gente tinha já combinado uma história que era a história do nosso relacionamento. Então a gente chegou lá e ela falou assim: ah, como é que é isso? Aí a gente, então, eu namoro a fulana, a outra amiga veio depois do nosso relacionamento, a gente já tá morando juntas há uns 2 anos, a gente queria reconhecimento da nossa união estável para garantir todas as garantias legais, né? Para todas as garantias legais. E a gente veio aqui porque a gente ouviu que isso era realizado nesse cartório. A tabeliã tava assim, com um sorriso gigantesco. Ela, não, era garantir as garantias. Me conta mais. Me conta mais. E aí chegou num ponto que a história tava indo longe demais. Eu já tinha preparado esse começo. Eu não tinha preparado o resto. Eu achei que ela só ia dar as informações. Eu falar, tipo assim, na verdade, tudo isso era pra ela falar: não fazemos, porque conhecimento de união estável ou casamento é só entre 2 pessoas. Tchau. Este era o objetivo. Mas não foi o que aconteceu. E aí eu comecei a ter que inventar uma história. Ah, porque nossa família apoia, porque a gente já tá há muito tempo juntas, a gente tá pensando em constituir família, talvez adotar, a gente tá querendo alugar uma parte. Eu comecei a inventar uma história pro nosso relacionamento parecer mais plausível, né? E minhas amigas caladas. Porque elas viram que tava dando errado. E aí a tabeliã começou a pedir meus dados. Eu não achei que fosse chegar a esse ponto, né? Começou a pedir meus dados. E os dados de todo mundo, né? E a gente, cara, será que a gente dá mesmo os dados e tal? Aí coloquei meu nome completo. Botei meu endereço de verdade. Por que eu não botei um endereço falso? Por que eu não botei um número de telefone errado? Boa, meu amigo. Mandou muito bem. Não sei. Inclusive, eu acho que as meninas colocaram números falsos, tá? Porque, também spoiler do final da história, só eu fiquei sendo assediada pela tabeliã. Mas enfim, coloquei os meus dados. Aí a gente deu uma desculpa. E ela já queria realizar no momento. Ela falou: preciso de identidade, preciso de comprovante de endereço, preciso disso, aquilo. E a gente, putz, esqueci o CPF em casa. Ela, não tem problema, pode fazer. Não esqueci, caramba, identidade. Caramba, fulana, como é que você não trouxe a identidade pra gente celebrar nossa união, fulana? A gente conseguiu se esquivar de fazer no momento, porque deu essa desculpa que tava faltando um documento, que a gente não sabia que precisava. A primeira DR já aconteceu ali na frente da tabeliã. Como você me esqueceu de trazer, você não tá levando a sério nossa união, nosso amor, não tá levando a sério esse momento tão especial. Briga de casal já. E a tabeliã querendo tudo isso por vergonha de falar assim, é pra um trabalho da faculdade. Ou então falar, deixa pra lá. Mas é o que acontece, a mentira tem perna curta, por isso que eu não minto. Eu sou imitável. Eu nunca minto na minha vida. Que a mentira tem perna curta, e aí você vai se enrolando nas mentiras, né? Você não vai conseguindo manter a história, e aí tudo vem à tona. E aí essa também é uma história sobre não mentir.
porque chegou num ponto que eu dei meus documentos todos pra tabeliã. Ela super feliz, querendo fazer o negócio na hora. E eu, não, a gente faz depois, a fulana tá meio ainda... Aí ela falou, beleza. Eu vou então ligar depois eu vou te ligar pra gente agendar uma data. E eu vou verificar ali se tá tudo certinho, sabe como é que é? O CNJ tá embarreirando algumas uniões que a gente fez e tal. A gente saiu do cartório. Eu tremia. E aí, imediatamente, eu fui pesquisar no Google. Mentir para servidor público é crime? Mentir para tabeliã é crime? E turns out que eu não tive uma resposta. Mas até hoje eu tenho medo de ser presa, porque ela ficou me ligando, como eu falei, por meses. Ela me ligava múltiplas vezes ao dia. E eu sabia que era ela. E aí eu fiquei também sem graça de bloquear o número ou de rejeitar a ligação. Então sabe quando você recebe uma ligação e você tem que só ficar vendo o número completar ali a chamada, em vez de desligar na cara? Então eu fiquei meses tendo que ficar olhando o número tabeliando na minha cara. Ela me ligando desesperada pra casar a gente. E aí a gente chegou lá na professora, né, com essa história toda pronta. Fala, professora, o que aconteceu? E a professora, legal, meio ponto. Nem pra ganhar um ponto inteiro, todo o meu sofrimento. Nem, era só atender e falar que a gente terminou. Eu pensei em fazer isso, mas eu não tive coragem. Assim como eu não tive coragem de falar pra ela que era um trabalho, eu não tive coragem de desmentir depois. Eu podia ter terminado essa história de um jeito muito mais fácil, rápido, eficiente, né? Falando pra ela, então, é isso, mas eu não fiz isso. Eu só fiquei enrolando por meses e meses e meses. A professora não me deu um ponto, me deu meio ponto, né? Nem pra me dar mais ponto. E todos os outros grupos, eles não tiveram esse problema porque eles foram nos cartórios que não estavam realizando esse tipo de união. Porque isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Isso não existe. Só aquele cartório especificamente estava fazendo isso. E aí, o grupo do cara e 5 mulheres chegou lá, eles falaram não. E eles voltaram, ganharam o mesmo meio ponto que eu. Que sofri por meses e meses e meses e meses. É isso. Nunca mintam. Porque a mentira tem perna curta e você vai sofrer por meses e meses e meses e meses e meses com a sua mentira. Por isso que eu não minto. E outra, se a gente não tivesse conseguido desenrolar ele na hora pra ir embora, eu acho que eu teria casado. Porque eu não saberia dizer não ali naquele momento. E aí eu teria continuado os trâmites até o momento de aceitar 100%. Depois o CNJ ia suspender e não ia dar em nada, mas mesmo assim, teria acontecido até o final. Ia ter que divorciar. É isso, tá vendo? Que a minha história não é mentira. E depois dessa história, vocês podem concordar comigo que eu não minto. Todas as minhas histórias são 100% reais. Elas só são extremamente estúpidas também.